E estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, sempre falando de um disco sensacional, maravilhoso, que nem sempre é o melhor da banda, ou mais aclamado, ou que as pessoas mais gostam, mas eu gosto, é da minha coleção e estamos aí para falar deles. E hoje falaremos de um disco especialíssimo, um disco sério de uma banda nem tanto. Estamos falando de Wasp, The Crimson Idol, de 1992. Primeiramente, deixando claro que o Wasp é uma banda de heavy metal. É uma banda de heavy metal americana, então tem toda aquela peculiaridade americana de se fazer heavy metal. O Wasp é aquelas bandas que, quando surgiram, causaram muita polêmica, porque era um visual extremamente exagerado para a época, e letras polêmicas. Foi muito a característica ali dos anos 80, né, com Motley Crue, por exemplo, com o Twisted Sister, com o Kiss, e todas aquelas bandas glam rock, heavy metal, bem característica do rock americano, do heavy metal americano, ali dos anos 80. E com o passar do tempo, a banda ficou tão espalhafatosa que o próprio Black Lawless, que é o único integrante da formação original, o cara que fundou a banda, ele é o Wasp. Esse cara aqui, ó, tudo nos anos 80 era exagerado. E aí houve um tempo que ele mesmo disse assim, estamos dentro de um circo elétrico, os nossos shows parecem circo, é um show de horrores, é um circo de horrores, a gente tá dentro de um circo. Tanto que eles lançaram um disco chamado Inside the Electric Circus, e a banda mudou muito a formação. No primeiro disco tinha 2 guitarristas, e o Black Lawless tocava baixo. Mas aí nas outras formações ele foi pra guitarra. Chegamos em 1992. Curiosamente, nesse período, muitas bandas estavam se modernizando, né? Como foi o caso do Metallica, do próprio Kiss. E o Wasp já estava naquela, tinha passado aquele auge, aquela loucura, aquele frenesi em cima da banda, né? E aí o Wasp precisava se reinventar. Mas o Black Lawless, como só tava ele, né, da formação original do Wasp, ele iria lançar um disco solo, que seria esse. Porém, não sei por que, ele resolveu manter o nome Wasp e chamou 2 músicos muito bons para completar o time. O Black Lawless, nesse disco, ele toca todas as guitarras base, ele toca o baixo também, toca os violões, e para bateria, ele chamou ninguém mais, ninguém menos do que Frank Banali. Frank Banali, que foi o baterista do Quiet Riot, isso mesmo, do Quiet Riot, um dos grandes mestres da bateria. E ele toca nesse álbum aqui. E para guitarra solo, ninguém mais, ninguém menos do que o Sr. Bob Kulick. Quem que é Bob Kulick? É o irmão do Bruce Kulick, mas o Bob Kulick já tocou em tudo quanto é banda, né? Porque ele basicamente é um guitarrista de estúdio. Bob Kulick, Frank Banali e a genialidade do Black Lawless estão nesse disco aqui. Alguns detalhes técnicos antes. Esse disco foi todo produzido, arranjado, composto, tudo pelo Black Lawless. E ele foi mixado e masterizado no mesmo estúdio do que o Iron Maiden costumava fazer esses trabalhos, com um cara chamado Ron Smallwood, nos estúdios Sanctuary, que ó, os caras gastaram 300 rolos de papel higiênico, 300 fitas. Tem todas as estatísticas aqui nesse disco. Quantos litros de cerveja os caras tomaram, a marca. Tem umas coisas bem curiosas, interessantes aqui. Mas vamos falar da história desse disco. Esse é um disco conceitual. É um disco que é considerado uma obra-prima do Wasp. Olha só, de músicos assim polêmicos, de banda galhofa, é muito exagerada. Os caras aqui, ó, cometeram uma obra-prima. Eu adoro esse disco. Tecnicamente eu acho ele maravilhoso. Claro que os puristas vão falar, mas tem coisas aí que não sei o que, mas eu acho difícil um purista gostar do Wasp. Já começa por aí. E também aqueles fãs que são fãs do primeiro disco. Eles não são fãs de música. Eles não gostam de música. Eles gostam do primeiro disco. Do segundo, talvez, também. Pra eles, a imagem do Wasp é aquela de galhofa, de banda que tem letra polêmica, que se veste de forma peculiar. E não uma ópera rock, uma ópera metal, com história muito bem construída, com um arranjo muito magnífico, né? Que o Black Lawless aqui chega na excelência da qualidade técnica dele. Mas vamos falar sobre a história por trás do disco aqui. Crimson Idol, o ídolo escarlate, o ídolo vermelho, púrpura, uma coisa assim.
O que seria isso? Porque esse disco conta a história de um sujeito chamado Jonathan Aaron Steele. Quem é Jonathan Aaron Steele? As boas línguas dizem que Jonathan Aaron Steele é um alter ego do nosso glorioso Black Lawless. E por que esse alter ego? É para não ficar tão explícito que a história seria dele mesmo. Porque o pai do Jonathan chama William. E o William é o nome do pai de verdade do Black Lawless. Então tem toda uma história aí, a gente não sabe o que é de fato ficção e o que de fato é algo autobiográfico. Então o disco conta a história do Jonathan. E por que Crimson Idol, o ídolo escarlate, o ídolo vermelho, púrpuro? E eu pensando, por que vermelho? Por que vermelho? Porque na história do Crimson Idol, na história do Jonathan, o pai do Jonathan era chamado de The Red. Mas você imagina, então The Red, o cara era ruivo. E ele ainda fala, né? Tem dentro do encarte, vamos falar disso também, dentro do encarte tem a história. Então, The Red seria o pai dele, e ele tinha um irmão, que era um irmão 5 anos mais velho, que era considerado o pequeno Red. O pai ficou sendo Big Red e o outro Small Red. Porém, nenhum dos dois eram ruivos. Eles eram loiro escuro, uma coisa assim. Mas qual que é a história desse Jonathan? Jonathan era um menino que tinha esse irmão mais velho, tinha o pai e tinha a mãe. Porém, ele era rejeitado pelo pai, que só dava atenção ao filho mais velho e deixava o nosso pequeno Jonathan meio triste, meio rejeitado. E aí depois, esse irmão mais velho tem um fim trágico. O irmão mais velho dele acaba sofrendo um acidente, né? Um motorista bêbado acaba atropelando ele, e aí ele vai pro beleléu. E a partir daí o nosso pequeno Jonathan compra uma guitarra vermelha. Essa guitarra aqui, ó, essa Beastie Rich maravilhosa. Essa aqui é a contracapa, ó, meio que um funeral, não é? Jonathan is here. Jonathan está aqui. E esse é o nosso glorioso Black Lawless. Então, tipo, ele é o Jonathan é ele. E aí, o nosso pequeno Jonathan vai crescendo, vai tendo a atenção somente da mãe, e aí ele ingressa no mundo mágico da música. E aí ele se torna uma pessoa famosa, ele se torna um grande músico, um cara influente. E aí começam todas aquelas histórias de excessos, de fama, de glória, de muito bajulador. E o nosso pequeno Jonathan começa a pirar, inclusive com a indústria, porque a indústria quer sugar dele tudo que ele tem, porque ele é uma imagem. Então histórias assim a gente já viu aos montes, mas é legal, sempre legal, né? É uma história de ascensão, queda e redenção. Então essa capa aqui enigmática, parece uma cruz, mas na verdade é a cama, né, onde ele tá dormindo aqui e tal. E atrás aqui, ó, como se fosse um funeral. E aqui as cartas do tarô, porque tem a história que ele se encontra com uma cigana. Cada música, ela é um capítulo da história. Mas aqui é contada sob a ótica do Jonathan. É narrado em primeira pessoa e é muito interessante. Então vamos começar logo da abertura aqui. A música é chamada The Titanic Overture, abertura titânica. Já começa ele se apresentando, né, dizendo quem ele é e qual que é a história. Então, tipo, bem-vindos ao meu show. Parece muito aquelas crônicas, aqueles contos que o narrador, ele se apresenta: oi, eu sou fulano de tal. Abre as cortinas, né? Oi, eu sou fulano de tal. Eu venho aqui contar a minha história. E é assim, e nessa primeira música, que é uma música instrumental, né, ela começa com a narração e depois ela vem com o instrumental. Ela já te joga vários riffs que vão ser repetidos durante as músicas. E uma frase, quando para tudo, que também é a tônica desse disco, que fala algo, traduzindo livremente, né, seria assim: onde está o amor para me abrigar? Porque só o amor nos libertará. Então essa é a tônica, porque o pequeno Jonathan só queria a aceitação do pai, ele só queria aquele amor de família, aquele amor do pai, da mãe, do irmão, e não teve. Então, como Kurt Cobain falava, né, tudo é sobre o amor, ou sobre a falta dele, né, na verdade. Então o nosso pequeno Jonathan só queria um pouco de atenção e por isso ele se tornou um rockstar. Então aí vem Invisible Boy. Por quê? Porque ele era um menino que ninguém ligava pra ele, né? O sujeito que ninguém dá muita atenção. E o legal é que no encarte, vamos pegar o encarte aqui, olha aqui, o encarte ele traz tipo o livro, né? Só que ele coloca assim: quem está falando agora é fulano,
tal, né? Vai especificando. Igual no disco do King Diamond, o Damn. Vou deixar o card aqui e você pode acompanhar aí. E aí, né, narrado a história do pequeno Jonathan, né, sendo invisível, aí a Arena of Pleasure, a Arena dos Prazeres, aí ele já entrando na adolescência, então vai passando por todos os pontos aqui. E aí tem a história do empresário, aquele empresário que suga tudo da banda e fala, você vai ter que fazer não sei quantos shows por dia, não, eu quero descansar, não, você vai tocar, e que explora o cara aqui, chamado de Chainsaw Charlie's Morgue. É legal também que esse disco ele é cheio de vinhetas, né? Cada música é conectada com a outra por meio de vinhetas. E o Chainsaw é aquela motosserra, né? Ou serra elétrica. E ele sempre se refere a esses empresários como aquele cara que tá serrando tudo, tá acabando com tudo, suga tudo do artista, e quando o artista começa a entrar em decadência, ele simplesmente vaza e parte para outra, né? Então, é mais ou menos isso. É a história mais comum do que a gente imagina, mas é brilhantemente contada aqui. Aí temos mais duas músicas, né, do lado A. É uma que é muito legal também, chama Dr. Rocker. A gente já percebe um lance musical muito forte do Black Lawless, porque o Wasp até então era uma banda de heavy metal, né, estilo americano, heavy metal do estilo americano, com refrão, solinho, aquelas performances vocais e tal, mas aqui você realmente sente que os caras estão tocando muito. O Black Lawless é um excelente compositor, um excelente cantor. Ele tá aqui no ápice da voz dele, fazendo várias camadas de voz, que sempre foi uma característica do Wasp também. Mas aqui ele leva num patamar superior. E os arranjos, muitos violões, muitas alternâncias de tempo, parada, climas, narrações. Então realmente parece uma trilha sonora mesmo. É uma ópera rock, realmente uma ópera rock. Eu acho brilhante. E olha que eu sou daqueles fãs antigos do Wasp que também gosta da galhofa, também gosta daquele Wasp cheio de explosão, né, que parece o Kiss, né, que lembrava muito o Kiss. E aqui o amadurecimento musical desse cara me fez ver ele assim num outro patamar também, um patamar assim de um grande músico. E claro, né, as músicas têm aquela pegada também, tem refrões grudentos, né, que é uma característica do Wasp. Só que quando chega os solos do Bob Kulick, meu Deus, isso aí se transforma num negócio quase rock progressivo, assim. E sem falar nos arranjos, né? Complexos para uma banda como o Wasp, né? E aí, o lado A termina, né, com a Dr. Rocker, e ela deixa um mistério no ar. Que aí vai ser revelado quando você vira o disco. Então, olha aqui uma coisa que eu adoro fazer. Olha. Esse disco saiu aqui no Brasil, foi lançado pela Parlophone Records. E ó, começa o lado B e tem o nosso personagem Jonathan no auge da carreira. E aí tem uma parada muito curiosa que na época eu fiquei louco assim. Quando você começa a ouvir a música, parece um disco ao vivo, porque ele começa Hello New York, Hello São Francisco, Hello não sei o que, começa a falar o nome das cidades, Hello Tokyo, e tem uma hora que ele fala Rio de Janeiro. E até então, o Wasp não tinha tocado no Brasil, né? Mas o Jonathan já, olha ele falando Rio de Janeiro. O timbre da guitarra dele, aliado com os teclados, a voz, é um negócio muito próprio. Não tem uma outra banda igual, né? Não tem banda parecida assim, tem no visual. Né, no visual já tinha o Kiss, já tinha o Motley Crue, o Twisted Sister, todas essas bandas do glam rock. E aí vamos passando e vamos chegando num ponto que também era bem controverso do Wasp, né? As baladas. E esse disco tem algumas vinhetas, né? Que são acústicas, mas é a narração da história. Vai passando cada capítulo, vai passando cada música e entra o violão. Me lembra muito aquelas histórias de western, por ser, né, de Los Angeles. Tem muita ligação, né, com o western, tem muita característica ali, só falta aquela gaitinha, né, pra ficar bem western mesmo, mas aquela chamadinha e aquele riff que eu falei lá no começo, que iria se repetir durante todo o álbum, ela entra, ele narra e ele sempre fala, Love set me free, o amor vai nos libertar, né, porque é tudo isso que o nosso Jonathan na verdade queria, né, e aí vem a baladona, The Idol. Ela é aquela balada que ela começa misteriosa, tem um dedilhado, mas
Essa música, especificamente, me lembra muito a balada do primeiro disco, chamada Sleep in the Fire. Ela tem a mesma progressão, no refrão também, só muda o andamento. Se você lembrar da Sleep in the Fire, você vai perceber a progressão que é exatamente a mesma, mas ninguém liga, né? Porque o Wasp é bacana, né? E as bandas podem se autoplagiar, vamos chamar assim. Mas a estrutura dessa balada é basicamente a estrutura da outra, só que essa com maiores técnicas, maiores arranjos melhores, né, com violões e com interpretação muito melhor, porque aqui o Black Lawless está maduro, está um cara totalmente musical, né? E logo em seguida vem outra balada, que é aquele momento assim, né, que o nosso glorioso Jonathan está pensando em todos os exageros, tudo que ele já fez, tudo que ele queria, a ascensão, a queda, e como que ele sai disso. Então aí vem a nossa balada Hold On To My Heart, que acho que é a tônica total do disco, resume bem que nada mais é do que o amor. Hold On To My Heart, ela é mais acústica, ela é mais triste, mais introspectiva, é uma música belíssima, belíssima. Como diria o poeta, é o anoitecer dentro dos seus olhos, é o último suspiro antes de abraçar o fim. Olha que poético, que shakespeariano isso aqui. O Black Lawless se superou, tanto em letras riquíssimas, arranjos maravilhosos. Isso aqui realmente o cara botou a vida. E essa balada representa, acho que isso aqui, ó, porque, né, ele tá preso aqui, né, ele tá perto do fim aqui, ó, olha só, né, ele lá, tipo, na cruz dele, assim, né, na saga dele que está chegando ao fim, né? E realmente, porque a próxima música é o final. The Great Misconception of Me, que digamos, a conclusão da história. Toda peça shakespeariana tem um final meio trágico. Então aqui ele abre-se as cortinas, ele chega para o seu público e se despede. E aí na música fala, né, que tipo, como que vai ser a manchete, né, do fim dele. Como que será narrado esse fim da vida, né? Fim da vida mesmo. Então fica a reflexão, e aí ele como narrador se despedindo da galera e tal, mas o personagem, Jonathan, infelizmente já não está mais entre nós. Então aí ele se despede, dá um adeus ao público, mas teve toda essa reflexão aí, mas que infelizmente teve uma história trágica. E essa música, The Great Misconception of Me, ela tem quase 10 minutos, é um épico. Ela vai repetindo trechos das outras músicas e vai explicando, né? Vai se despedindo mesmo assim, né? Dos palcos. Então é como várias histórias de rockstars aí que a gente já viu demais nos próprios anos 90 ali, hein? Esse disco é de 92, a partir de 93, 94, você já sabe de todas as histórias ali, de Seattle principalmente, e recentemente também, né? Então é uma dura realidade que o próprio Black Lawless, né, se diz ter passado por isso, então né, mais um motivo pra gente acreditar que é uma história autobiográfica, né? E aí a gente fecha essa grande obra-prima aqui, esse disco maravilhoso, e tem um detalhe, essa aqui é a versão disco, a versão em CD teve uma edição de luxo com um CD a mais, com 13 músicas a mais, sendo a primeira de 16 minutos, que é nada mais, nada menos do que o Black Lawless lendo o que está escrito aqui no encarte, toda aquela história do pequeno Jonathan, toda aquela introdução, né, pra gente saber quem que é o personagem, né, entender todo o contexto, e para entender as histórias, cada capítulo dessa história, cada música aqui, então ele vai narrando e no fundo o violão tocando os riffs principais dessas músicas aqui. E aí tem o lado B, né, o bonus track de um single, e tem uma inédita e todas as outras ao vivo. Eu adoro muito esse disco, eu adoro o Wasp, eu adoro Black Lawless, eu acho que isso aqui é maravilhoso. Eu estava ouvindo de novo, é sensacional. Bom, e tem muito mais o que falar, né? O que eu disse aqui não é nem 20% do conteúdo que tem aqui, seria necessário mais de 1 hora para falar de tudo mesmo, mas eu quis dizer mais da minha experiência mesmo, ao ouvir, o que eu achava. Eu era moleque, eu lembro de ir numa loja e ver, nossa, o disco novo do Wasp, e olha que capa estranha, né? O que será que é isso? Eu comprei sem ouvir, já peguei, já comprei, já levei, e tive a sorte de ser uma obra-prima, porque eu já tinha os outros discos do Wasp, né? Então, aquele negócio, a gente já conhece, então a gente compra, né? Adorei, gosto desse disco até hoje, eu ouço muito, muito, muito mesmo.
E aí, você também conhece esse disco? Você já tem? Você já ouviu? O que você acha? Você prefere o Wasp galhofa? Prefere esse Wasp aqui mais maduro? Mais ópera rock? Porque depois a carreira do Wasp seguiu. O Black Lotus reformou a banda, teve até alguns ex-integrantes que voltaram para fazer turnês especiais, acabaram ficando, e o Wasp não lançou nada assim tão relevante depois disso, depois desse disco aqui. Então eu sei que me alonguei bastante, mas é aquele negócio, cara. Quando a gente tá falando de um disco que a gente gosta muito, é assim mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se você ficou até aqui, considera se inscrever, ó. Dá um like, dá um joinha aqui, ó. Se inscreve, ó. Clica aqui, ó. Se inscreve também. Ajuda a gente aí a ser recomendado pelo YouTube, né? Quem sabe? E considera também, ó, seguir a gente aqui, ó, no Instagram, que eu sempre coloco stories aí todos os dias, tudo relacionado à música. E também siga a gente principalmente aqui, ó, no Spotify, onde eu apresento todo o meu trabalho musical e todas as novidades que eu lanço estão lá. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até uma próxima. Nos vemos lá.